Você destruiu o meu futuro, ele gritou, e a frase ficou empastada na minha garganta como cera. O cheiro forte do café que eu havia feito mais cedo parecia grudar no ar da cozinha. A janela aberta deixava entrar o som distante de um ônibus que roncava na rua. A minha Singer preta estava sobre a mesa, com o pedal brilhando sobre a lâmpada, como se observasse tudo em silêncio. Meu nome é Lúcia Maria dos Santos. Eu tinha 71 anos naquele dia e morava em uma casa pequena no centro da cidade. O que aconteceu naquela manhã não era um fim, era o começo de algo que eu não tinha planejado com mapas ou promessas, apenas com agulha, linha e uma caderneta secreta. Eu trabalhei com costura desde os 13 anos, aprendi a remendar sonhos e roupas ao mesmo tempo. Nunca imaginei que um bilhete na mesa poderia ser mais cortante do que qualquer tesoura. Fica comigo que eu vou te contar como uma acusação virou porta, como deixei uma carta e saí sem avisar, e como a Singer virou a minha escritura de liberdade. Naquele momento, a casa parecia maior de repente. O piso rangia como sempre quando eu pisava perto do fogão. O relógio de parede ticava mais alto. O lenço que eu segurava estava úmido do suor que eu não percebera. Olhei para o bilhete dobrado sobre a mesa, para a caneca com restinhos de café e para a conta antiga do mercado. O sol bateu no tecido da cortina e desenhou pequenas manchas de luz que dançaram sobre os retalhos que eu deixava à mão sobre a mesa. Escutei a voz do Pedro, meu filho mais velho, atravessando a sala. Eu podia sentir o gosto metálico da surpresa na boca, o arrepio no braço e o peso dos anos sobre os ombros. O gancho estava feito. E eu prometi a mim mesma que aquilo não iria me enterrar. A minha rotina era simples e ritualística. Eu acordava cedo, botava água no fogo, preparava café e pão que sobrara do dia anterior, acendia a lâmpada da máquina e deixava a Singer aquecer com o som do metal leve batendo no ar. Costurava as encomendas da vizinhança, remendava a calça do Vicente, fazia bainha para a Lana que trabalhava na padaria, consertava o vestido da Marta antes da missa e pegava as peças que a feira do artesanato aceitava. O cheiro do pano molhado depois da chuva, o som do pedal no ritmo das manhãs, a textura áspera do algodão entre os dedos eram partes do meu corpo. Comidas simples, vizinhos que passavam sem bater, as contas que eu riscava na caderneta, tudo isso fazia parte de uma vida que eu achei até então inabalável. Guardava dinheiro aos poucos em um envelope dentro da caixa de ferramentas, porque aprendi cedo que segurança é um remendo feito em segredo. Eu nasci numa casa de telha de barro, entre retalhos e histórias que a minha mãe costurava à luz do lamparim. Aprendi a distinguir o bom do ruim pelo som do tecido quando era puxado no ar. Quando eu tinha 10 anos, perdi meu pai para uma febre que ninguém soube curar. Minha mãe passou a costurar de dia e noites em claro, e eu aprendi ponto a ponto a costurar para amparar a casa. Aos 13 anos, comecei a trabalhar na oficina de uma senhora chamada Dona Rosa, que me ensinou a ajustar a linha com a ponta dos dedos e a dobrar as peças como quem segura um segredo. Aos 15 anos, casei como homem que me prometeu uma vida tranquila. Ele trabalhou como pedreiro e eu levei renda de costura para casa. Essas memórias ficaram grudadas em mim como linhas no tecido. Aprendi a valorizar cada centavo e a guardar pedaços de futuro em envelopes escondidos. Na juventude, a costura era minha profissão e minha resistência. Eu fazia forros, aplicava rendas, consertava uniformes dos meninos da escola e bordava pequenos lenços que minha mãe vendia na feira. Conheci a Marta, minha comadre, quando tínhamos 20 e poucos anos, e ela trouxe a primeira máquina de costura elétrica para consertar um vestido de casamento. O nome da Singer se tornou familiar como o nome de um parente querido. Trabalhei durante décadas com as mãos calejadas e jamais imaginei que chegaríamos a um ponto em que meu próprio sangue pudesse dizer que eu o havia arruinado. Foi um golpe que não veio só das palavras, veio também da surpresa de ouvir nos meus ouvidos aquilo que eu sempre temia, a falta de gratidão, a acusação de que minha economia, finamente costurada, tivesse sido um arranhão no futuro de alguém que eu criei com esforço. Quando a tensão subiu e as vozes começaram, eu me vi no meio de uma cena que parecia ensaiada por forças que eu não conhecia. Pedro estava encostado na pia, com o celular na mão, olhos brilhando. Ana, minha filha caçula, estava na porta, com o avental da padaria ainda marcado de farinha. O diálogo que tivemos foi duro, longo e cheio de feridas abertas.
Você destruiu meu futuro, disse Pedro. Como assim, filho? Respondi eu, tentando manter a calma. Com essas economias, com essa casa, você me tirou oportunidades, ele falou. Eu trabalhei tanto para vocês, falei. Mas você não entendeu, disse ele. Você pegou decisões pelas costas, disse Ana. Não foi isso que fiz, eu disse. Você tem ideia do que é criar sozinho? Ele perguntou. Eu criei vocês com costura e com noites sem dormir, respondi. Pelo menos poderia ter sido transparente, ele retrucou. Transparente como esconder um envelope? Eu perguntei, a voz tremendo. Eu só queria proteger um futuro, falei. Proteger assim é roubar, disse Pedro. E você acha que eu nunca precisei proteger nada? Respondi. Eu vivi sem herança, sem facilidades, disse ele, a fala cortada. E agora que teria algo, você diz que eu te roubei? Ele murmurou, mais para si do que para mim. Foram 11 trocas intensas, cada uma carregada de memórias e acusações, cada uma nova ferida. Aquela manhã queimou uma página da história da nossa casa. Eu poderia ter respondido com mais explicações, com planilhas, com a caderneta de poupança aberta na mesa. Em vez disso, escolhi o silêncio que pesa e a carta que escrevi com letras trêmulas. Escrevi uma folha curta, dizendo que não era abandono, que não queria mais ser motivo de dor, que entregava a chave e levava apenas uma mala com algumas roupas e a minha Singer protegida com um pano. Dobrei a carta e deixei na mesa. Não era para machucar, era para preservar, para testar se havia espaço para conversas maduras depois de um tempo. Antes de sair, olhei pela janela, peguei o lenço que sempre usei para enxugar suor e lágrimas, senti o cheiro de café uma última vez e tranquei a porta. O som da fechadura foi um ponto final e um ponto de interrogação ao mesmo tempo. Saí sem avisar e fui para a casa da Marta, minha comadre, que morava 2 ruas abaixo. O caminho tinha odor de terra molhada, o sopro de uma brisa que vinha da praça e o barulho de crianças que voltavam da escola. Ao chegar, a porta estava entreaberta e Marta abriu com o rosto surpreso. Lúcia, o que houve? Ela perguntou. E eu senti o calor de um abraço que pareceu capaz de reconstruir um corpo inteiro. Expliquei as palavras que Pedro dissera e a decisão que tomei. Marta chorou comigo e deu conselhos práticos, pegou uma bolsa de viagem emprestada e disse que me ajudaria a encontrar um lugar para ficar por um tempo. Ela me falou do espaço vazio da antiga oficina do seu irmão, que agora pertencia a um tal de Carlos, o corretor que conhecia lojas pequenas para artesãos. Ela disse que eu deveria abrir um ateliê, que havia demanda por conserto de roupas e por aulas de costura para jovens. Na cozinha da Marta, o cheiro de bolo de milho se misturou ao cheiro do café, e a troca de palavras foi longa e cheia de planos. Você precisa mostrar o que vale, disse Marta, não para provar para eles, mas para você, eu respondi. Enquanto o plano ia ganhando forma, eu comecei a recordar com detalhes as pequenas economias que eu escondia. Havia envelopes dentro de embalagens de sabão, notas enroladas em revistas velhas, moedas dentro de sapatos que raramente usava. Lembro de como a minha mãe me ensinou a guardar um trocado todo mês, de como eu sempre preferia tecido a vestido novo, de como negociei com senhoras da igreja para consertar roupas em troca de comida. A poupança era modesta, mas tinha valor afetivo e prático. Naquele dia, tirei a caderneta que estava dentro de uma caixa de ferramentas velhas. As páginas amareladas mostravam depósitos pequenos, somados ao longo de muitos anos. Guardei tudo isso na bolsa que peguei emprestada de Marta, junto com a decisão de abrir um ateliê veio mais do que pela necessidade de renda, por um desejo de continuar ocupada, de utilizar minha experiência e de ajudar outras mulheres que precisavam de trabalho. Fui até o endereço que Carlos, o corretor, indicou. A sala era pequena, com janelas que deixavam entrar claridade suficiente, piso de cimento e um balcão de madeira que poderia servir de bancada. O cheiro de tinta na parede nova, o eco dos passos dentro do espaço vazio, o pó fino acumulado no canto, tudo isso me fez pensar em possibilidades. Negociei com Carlos preços justos. Ele foi cortês e disse que poderia me ajudar com a papelada. Marta se ofereceu para pintar uma prateleira, Vicente prometeu trazer mesas antigas e Ana, minha filha, enviou uma caixa com tecidos que lembrei terem pertencido à minha mãe. Dei passos práticos, contei moedas, fiz contas em um caderno riscado e percebi que era possível transformar o pequeno ninho de retalhos em um ateliê que atendesse tanto concertos quanto cursos rápidos para jovens.
No processo de abrir o espaço, precisei lidar com questões técnicas. Fiz contrato de locação com o corretor, registrei o endereço na prefeitura para obter alvará simples, levei a cópia do contrato ao cartório para reconhecimento de firma e consultei a advogada Luciana para verificar procurações e cláusulas. Em cartório, é necessário reconhecer firma, juntar contrato de compra e venda ou locação, anotar prazos e registrar procuração quando há representação. Um processo comum envolve apresentação de identidade, certidão de propriedade quando aplicável e prazos de contestação. A advogada explicou que com documentos certos e uma procuração bem feita, eu poderia estabelecer limites e direitos sem maiores surpresas. Abrir o ateliê foi um ato ao mesmo tempo prático e simbólico. Pintei as paredes com um tom de verde que minha mãe gostava. Coloquei a Singer no centro como símbolo e coloquei um quadro com fotos antigas. Convidei algumas vizinhas para assistir a uma pequena inauguração improvisada. Marta trouxe bolos, Vicente um banner artesanal, Ana trouxe a primeira cliente, uma senhora chamada Dona Rosa, que vinha sempre com um vestido para ajustar. Os primeiros dias foram cheios de sensações, o cheiro do tecido recém-lavado, o som da máquina batendo ritmo compassado, o calor do ferro de passar aquecendo o ar, o toque áspero das linhas, a visão colorida dos retalhos organizados, o gosto doce do chá que Marta preparava para as clientes. As descrições sensoriais me acompanharam como uma trilha sonora constante. No meio dessa montagem, chegou a hora do confronto direto com Pedro. Ele apareceu na porta do ateliê numa manhã chuvosa, a camisa molhada, o rosto fechado. Antes de entrar, respirei fundo e senti o cheiro da chuva misturado com o perfume barato que ele usava. A conversa que tivemos naquele corredor foi longa e intensa. Eu sabia que teria de enfrentar 10 trocas, pelo menos, para que as coisas ficassem claras. Ele falou de planos que achavam terem sido prejudicados. Eu respondi com a verdade dos meus limites e das minhas escolhas. "Por que você não falou antes?" disse ele. "Falei sim, de formas que talvez você não quis ver", respondi. "Como eu posso confiar se você tomou decisões sozinha?" ele perguntou. "Deixei tudo registrado", eu disse. "Mais escondido?" ele retrucou. "Guardar é diferente de tirar", falei. "E quem paga por isso sou eu", ele disse. "Você sempre teve minhas mãos e meu trabalho", eu respondi. "Isso não é óbvio para mim", falou ele. "Você poderia ter me consultado", falei. "E se eu dissesse que não havia como contar?", ele perguntou. "Acontece que eu tinha medo de perder e de ser persuadida a abrir mão", eu respondi. "Então você preferiu decidir por mim", ele concluiu. "Escolhi proteção para quando eu não mais existisse", falei. E a palavra existisse caiu pesada no ar entre nós. Durante o confronto, apareceram outras vozes. Marta, que havia vindo para me apoiar, bateu palmas para chamar a atenção. Luciana, a advogada, trouxe cópias de documentos. Carlos, o corretor, ofereceu soluções de mediação. Nomeei cada um deles em voz alta enquanto expunha o que estava em minha caderneta. Pedro escutou as páginas, viu os comprovantes, olhou para a escritura antiga que ainda estava no meu nome. A confissão veio aos poucos e com ela veio a proposta de negociar em vez de decretar um veredito. Foi um processo tenso, com memórias ativadas, mágoas antigas ressurgindo e decisões que precisavam ser tomadas com calma. Tivemos que decidir o que era reparável, o que se podia reestruturar e como preservar o respeito entre nós. A negociação foi lenta, repetida, às vezes dolorosa, mas realizada com a presença de Luciana para orientar juridicamente e de Maria, uma assistente social da prefeitura que me acompanhou em algumas reuniões. A proposta final foi um acordo prático. Mantive a posse do ateliê e entreguei a Pedro uma parte do valor guardado para que ele pudesse investir em um curso técnico que sempre quis fazer. Ficamos de formalizar o acordo em escritura simples e em um contrato com cláusulas de uso das economias, e a advogada anotou os termos. Essa etapa incluiu passos técnicos como reconhecimento de firma no cartório, elaboração de contrato particular com cláusula de concordância recíproca e eventual procuração se fosse necessário agir em nome do outro em situações específicas. Tivemos de registrar o acordo em 3 vias, cada uma assinada e reconhecida para evitar dúvidas futuras. Era uma solução que não apagava a dor, mas que construía uma ponte com termos claros e execução prática. No decorrer das semanas seguintes, o ateliê foi ganhando vida e reputação.
As primeiras clientes vieram por indicação de Marta e da feira de artesanato. Havia uma senhora chamada Rosa que trazia cortinas para ajustar, um jovem barbeiro chamado João que mandou consertar aventais, uma professora chamada Helena que encomendou uniformes para a escola comunitária e uma menina de nome Sara que queria aprender. Nomeei estas pessoas porque cada uma teve uma ação concreta em meu recomeço. Rosa trouxe histórias, João pagou cabeça e me apresentou novos clientes. Helena trouxe contratos maiores e Sara, com sua curiosidade, me lembrou por que eu começasse a ensinar. Além deles, Carlos apareceu para ver como o espaço prosperava, Pedro voltou algumas vezes para observar e Ana passou a ajudar com bolsas e chamadas. Houve momentos de tensão que me marcaram profundamente. Um dia, um cliente questionou um preço e eu senti insegurança. Fechei a porta, respirei o cheiro de tinta fresca e deixei a visão do balcão me acalmar. Pensei nas noites em que costurei a luz de vela, no dedo que um dia me machucou na agulha, na saliva que eu sempre usava para molhar a linha. Decidi manter o preço justo e oferecer um pacote de consertos por estação. Em outro momento, recebi uma carta do banco perguntando sobre documentos que não tinha atualizados. Senti o medo de voltar a ser velhas contas. Falei com Luciana, que me orientou a separar comprovantes, páginas da caderneta e a levar tudo ao cartório quando necessário. Essas tensões, embora pequenas, me ensinaram a respirar e a organizar. Cerca de 1/3 do caminho dessa história é um ponto em que quero falar diretamente com você que me ouve. Se você ficou emocionado agora, não está sozinho. Eu senti o mesmo quando escrevi a carta e quando ouvi aquelas palavras. Escreva nos comentários a palavra recomeço e de onde você está assistindo. Conte, mesmo que em uma só linha, se já precisou se afastar para se reencontrar. Seu relato pode ser uma mão estendida para alguém que está ali parado, inseguro e com medo de dar o primeiro passo. Esse espaço aqui é para trocar coragem e conselhos práticos. Muitos que acompanham essas histórias já me disseram que um comentário lido na hora certa foi o incentivo que faltou. Se puder, compartilhe uma pequena vitória ou indique uma pessoa que conheça um bom curso ou um lugar que apoie artesãos. Seus comentários ajudam outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas e ajudam a manter viva a ideia de comunidade que me levantou quando eu precisei. Depois que o ateliê abriu oficialmente, eu precisei também pensar em como sistematizar o ensino. Criei um pequeno curso de 4 encontros que cada aluno poderia pagar em prestações. Usei palavras simples, demonstrei pontos básicos, ensinei como arrumar barra, como trocar zíper, como fazer remendos invisíveis. A técnica de ensinar foi delicada. Eu lembrava das professoras que tive, dos modos de motivar, do jeito de elogiar cada ponto bem dado. Nomeei assistentes. Marta ficou responsável pelo café e divulgação, Vicente pelas compras de tecido, Ana pela agenda, Helena por trazer turmas da escola e Luciana ofereceu uma palestra sobre direitos da mulher idosa para as alunas. Esses nomes foram a minha rede, meus apoios reais que contribuíram com ações concretas e continuadas. Os dias eram cheios de riqueza sensorial, a luz cortando as mangas das blusas, o cheiro do amaciante nas embalagens, o som das mãos que alinhavam o fio no ponto, o gosto do café que Marta servia, a sensação do ferro quente deslizando sobre o tecido, o toque áspero da agulha que às vezes me lembrava que meu trabalho era físico e vivo. Cada cena importante tinha suas imagens e cheiros próprios e eu os descrevia para as alunas como forma de transmitir tradição. No ateliê, havia sempre 6 a 7 descrições sensoriais que me lembravam daquele cuidado ancestral, e eu as usava para ensinar também paciência. Houve também pequenos boatos na vizinhança sobre o porquê da minha saída repentina. Alguns disseram que eu havia fugido com o dinheiro, outros que eu estava magoada demais para voltar. Eu escolhi responder com trabalho e com transparência. Abri as portas do ateliê para a comunidade, comecei a participar da feira de artesanato aos sábados e ofereci um dia gratuito por mês para concertos de vizinhos mais velhos. Essa prática trouxe reconhecimento e clientes, e aos poucos a narrativa da minha despensa foi transformada em história de reinvenção. Em 3 meses, o ateliê já atendia em média 30 clientes por mês,
Dava 2 cursos mensais e formara 10 alunas que passaram a consertar roupas em suas próprias casas. A reconstrução das relações não foi automática. Pedro e eu tivemos que reinventar nossos modos de falar. Tivemos conversas repetidas, algumas com choro, outras com silêncio e longos momentos de confissão. Havia memórias velhas como contas por pagar, ressentimentos sobre escolhas do passado e a necessidade de fazer novas promessas. Decidimos estabelecer reuniões mensais para conversar sobre finanças familiares e sobre o uso do dinheiro que havia sido reservado. Não foi perdão imediato, foi trabalho contínuo. Ana, por sua vez, se tornou a ponte em muitas dessas conversas, fazendo ligações, levando uma torta para acalmar um dia tenso, lendo mensagens e propondo acordos. Cada pessoa chamada para acompanhar o processo teve um papel prático e nomeado. Fiz questão de formalizar o que fosse possível. Registramos em contrato a transferência de um valor para Pedro para custear seu curso técnico e mantive administrativamente o controle do ateliê com livros de conta simples, notas fiscais avulsas para vendas maiores e um caderno de presença para as alunas. Quando necessário, recorremos à prefeitura que ofereceu um posto do SENAC para divulgação e para uma palestra sobre empreendedorismo para idosos. A advogada Luciana ajudou na redação de um documento simples que explicava os termos do acordo, com cláusulas de prazo e responsabilidade que ambos aceitaram. Esses passos técnicos diminuíram a ansiedade e tornaram as coisas mais objetivas. Chegou a hora de olhar para frente e ver onde as costuras haviam segurado e onde havia ainda remendos a fazer. O ateliê passou a dar vida a muitas manhãs. Os cursos começaram a atrair jovens que queriam aprender a ganhar uma renda extra. E alguns ex-clientes abriram parcerias para encomendas em pequena escala. Havia convites para dar aulas presenciais na escola técnica local, menções em uma rádio comunitária e um convite para a feira municipal de artesanato. Cada convite significava reconhecimento e a possibilidade de ampliar meu legado. Um mês depois, senti uma mistura de cansaço e satisfação. O ateliê já tinha uma rotina mais firme, 2 cursos por mês, 15 clientes regulares, uma média de vendas pequenas que cobriam o aluguel e os custos. O cheiro do tecido, que antes era sinal de trabalho solitário, agora era também cheiro de movimentação e conversa. Maria, uma senhora que eu havia ajudado gratuitamente no primeiro mês, passou a trazer amigas e a indicar o ateliê. Pedro deu o primeiro passo e se matriculou no curso técnico que sempre quis, começando a pagar as parcelas com o dinheiro que recebeu. Ana passou a gerenciar a agenda e a responder mensagens, aprendendo ferramentas digitais para o negócio. Fizemos um pequeno livro de presença e um mural com fotos das primeiras alunas. O sentimento que predominava era de que algo estava sendo reconstruído com mãos e acordos. 3 meses depois, a mudança já era mais palpável. O ateliê atendia cerca de 30 a 40 clientes por mês. Havia 3 turmas de costura por semana e um contrato com a escola comunitária para consertos de uniformes. Helena trouxe um contrato para confeccionar capas para a biblioteca municipal, o que gerou um fluxo de trabalho contínuo. Participamos de 2 feiras, onde vendemos peças pequenas e cartões de visita. O número de inscritas nos cursos cresceu e Sara, a menina curiosa, se tornou assistente remunerada. A comunidade me reconhecia não só como costureira, mas como professora e ponto de apoio. As finanças começaram a ficar mais transparentes. Mantive livro caixa atualizado, registrei as vendas e comecei a pensar em uma pequena poupança para reinvestir. Nessas semanas, o diálogo com Pedro estabilizou. Não éramos mais estranhos, mas parceiros que ainda aprendiam a conviver com limites. 6 meses depois, o ateliê era uma referência local. Atendíamos em média 50 clientes por mês, oferecíamos 4 turmas regulares de costura, tínhamos parcerias com a escola técnica e com a feira municipal. Lancei um pequeno curso de empreendedorismo para mulheres artesãs, com apoio do Sindicato de Artesãos e uma menção em uma rádio comunitária. A renda adicional possibilitou pequenas melhorias na casa e a compra de uma segunda máquina Singer para treino. Passei a dar pequenas palestras no Centro Cultural sobre trabalho manual e economia doméstica. Pedro terminou o curso técnico e iniciou um emprego que o deixou mais seguro financeiramente. A reconstrução afetiva entre nós continuou lenta, mas com sinais concretos de cuidado. Marta continuou sendo meu braço direito, Vicente mantinha as compras, Ana gerenciava e Luciana oferecia consultoria esporádica.
No total, contabilizamos a formação de 25 alunas e a participação em 4 feiras, além da oferta de cursos estaduais pelo SENAC com convite para representar a nossa comunidade. Ao refletir sobre tudo, cheguei a uma lição simples. Recomeço é trabalho e cuidado. Não é ato dramático, é costura paciente, de dias pequenos. É sutura de silêncio e conversa. É reconhecimento de que se precisa de ajuda e de que se pode pedir. A Singer, que guardo no ateliê, continua sendo o símbolo do meu ofício e do meu legado. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se para ouvir mais relatos como este. Aqui contamos histórias reais de coragem e recomeço, todas inspiradoras e cheias de aprendizados. Sua inscrição ajuda o canal a produzir mais desses relatos e a criar uma comunidade que se apoia. Vem com a gente! Nunca é tarde para costurar a própria vida.